Eu acho que a literatura infantil está na vanguarda dessa preocupação com diversidade. Eu acho que a literatura infantil há muito mais diversidade nos livros que eu leio para as minhas crianças do que no mundo em que minhas crianças vivem. Não há nenhum aluno negro na escola dos meus filhos. E nos livros dos meus filhos, mais de 50% dos personagens são negros. Nos meus livros, nos livros que eu escrevo, e não boto o gênero da pessoa, eu falo o pai, a mãe, a irmã, as pessoas são negras, porque a ilustradora as faz negras, porque o mundo é diverso, e, enfim. Ontem eu assino um negócio chamado Leiturinha, que é uma coisa que manda 2 livros por mês para casa. E ontem, por acaso, você está falando isso, é curioso, porque ontem eu li um livro acho que chama Pela Minha Janela. E pela minha janela eu vejo tal coisa, pela minha janela. Então é um cara descrevendo o universo, que eu logo vi que era uma favela no Rio de Janeiro, e termina a última frase do livro, é pela minha janela eu vejo a minha favela. E isso é um livro que chegou por meio de um negócio por assinatura comercial, que bomba, não é uma coisa nichada, não é uma coisa de ONG para a diversidade, é um negócio comercial, e chegou para mim. E é uma parceria, eu vi lá pelo carimbo do Leiturinha com a Companhia das Letras. Então eu acho que a literatura infantil está anos-luz à frente. Queria muito que o mundo fosse que nem são os livros dos meus filhos. E esse livro gerou um super debate. Eu expliquei que era favela, que aquelas crianças eram mais pobres que a gente é rico, a gente é um pouco rico, e por que elas são pobres, e daí começa a discussão sobre raça, sobre gênero, sobre discussões cabeludésimas que tem. Essa questão de brancos e negros é uma questão muito difícil. Eu não consegui explicar para minha filha. Ela falou, por que é que não tem nenhuma pessoa negra na minha escola? Ela tem 5 anos. Eu vou explicar a escravidão, falar porque as pessoas negras foram trazidas em navios, elas foram escravizadas por 300 anos e vendidas em lojas, e a gente, depois que acabou com isso, conseguiu ainda manter de uma maneira bem eficaz para que elas não conseguissem chegar na sua escola. É um salto assim de horror, né, de explicar o horror do mundo para uma criança. Não sei ainda como é que se explica. A gente vai amassando barro e vai tentando trazer um pouco, mas eu acho que os livros ajudam nessa questão. Enfim. A questão da literatura de enxergar o mundo, eu concordo. Eu acho que assim, o escritor não é alguém que pensa diferente das pessoas. O escritor é alguém que tem as ferramentas de falar sobre o que as pessoas pensam. Então, a matéria-prima da literatura é a vida. É a vida como todo mundo vive e como todo mundo a percebe. A gente percebe o mundo literariamente. Então, por exemplo, uma relação amorosa não termina com alguém chegando para outra e falando: te amo hoje 6% a menos do que eu te amava ontem. Estou sentindo isso, e amanhã vai ser 10%. Não é assim que você percebe o amor acabar. No sofá, você e sua namorada ou seu namorado vendo um filme no Netflix e fala, vamos ver esse. Fala, quer ver esse? Vê esse. Ou a maneira que uma pessoa entra e joga as frases, é bom. As falhas são maravilhosas. Joga chaves na fruteira. A maneira que a pessoa joga chaves na fruteira é diferente da maneira como ela geralmente joga essas chaves na fruteira. E você percebe através disso. Isso é uma cena, isso pode ser uma cena de roteiro, isso pode ser um motivo de crônica. A gente consegue fazer isso nessas 2 abordagens. Mas isso é a metonímia. A metonímia é isso. A metonímia está no mundo. A maneira como ela jogou aquela chave ali. É uma metonímia sentimental, digamos assim. O mundo é metafórico, o mundo funciona por figuras de linguagem, né? A maneira como a gente percebe o mundo. E a gente lê o mundo assim, a pessoa analfabeta lê o mundo por essas metáforas, por essas metonímias. Essa é a maneira como todo mundo aprende o mundo. Então, o que o escritor faz é só traduzir isso e mostrar isso, devolver aquilo para a pessoa, uma coisa que ela, de certa maneira, já sabe, né? Então, o meu interesse na literatura é esse, a literatura como chave para entender o mundo, chave para explicar o mundo.